Olá, crianças, bom dia. Hoje é dia 1º de setembro e nós vamos dar início a mais uma aula de história. E o nosso título de hoje é Rotas de Comércio do Passado e do Presente. E assim como acontece hoje em dia, no passado as mercadorias também precisavam ser transportadas de um lugar para o outro, o que ocorre por caminhos marítimos, fluviais ou terrestres. As rotas marítimas são os percursos realizados pelo mar, geralmente por embarcações mais reforçadas. As rotas fluviais são percursos feitos pelos rios, por embarcações mais simples. E as rotas terrestres são caminhos por terra, percorridos a pé ou por vários tipos de meios de transporte, por camelos, por exemplo, por mulas, cavalos, né? E as rotas terrestres hoje em dia são feitas através de caminhões, não é isso? Desde os tempos antigos, as rotas comerciais conectavam cidades de diversas regiões próximas umas das outras ou mais distantes. Atualmente, as rotas comerciais marítimas continuam sendo muito importantes. Diversos produtos que usamos no dia a dia são trazidos de países distantes, como Japão, China e Coreia do Sul, via mar. O transporte terrestre também existe desde a antiguidade. Os antigos egípcios usavam uma rota que ligava o norte do Egito ao porto de Elim, no Mar Vermelho. Havia um grande desafio para o Egito comercializar com outras regiões da África, atravessar o deserto do Saara para conseguir tal feito. O povo que habitava o norte da África, os berberes, começou a transportar os produtos no lombo dos camelos, pois esses animais podem ficar vários dias sem tomar água. Assim, era possível cruzar o deserto com caravanas de mais de 1.000 desses animais. E as rotas comerciais no Brasil? Na história do Brasil, o transporte terrestre também desempenhou uma função muito importante. Na época em que ainda não havia estradas de asfalto nem caminhões, em alguns lugares as mercadorias eram transportadas pelos tropeiros. Olha a imagem que vocês estão vendo aí. Esses são os tropeiros. Esses comerciantes utilizavam cavalos e mulas, principalmente entre as atuais regiões sul e sudeste do Brasil. Nos séculos 17 e 18, período da exploração de ouro em Minas Gerais, esses viajantes levavam alimentos do sul, como charque, que é carne seca, e outras mercadorias para a região mineradora. O transporte fluvial também se tornou muito importante na história do Brasil, principalmente a partir do século XIX. Nessa época, foi intensificado o comércio ao longo de grandes rios como o Amazonas e o São Francisco. Outra rota fluvial importante ligava Cuiabá, em Mato Grosso, a Montevidéu, no Uruguai. Por esse caminho, os artigos produzidos em Mato Grosso chegavam ao Oceano Atlântico e dali seguiam viagem por via marítima rumo a outros países. Por terra, rio ou mar, o transporte tem uma função importante para a história da humanidade. As rotas para levar os produtos de uma região a outra influenciaram na dinâmica comercial, possibilitando a troca cultural e comercial entre pessoas de diferentes regiões. Vamos às atividades agora, crianças. Beijos!